crianças, que saudade de vocês, que saudade de estarmos juntinhos, de estarmos com nossos pertinho, com os abraços bem apertadinhos. Que saudade que eu tenho de vocês. Que falta que estamos sentindo de estarmos juntos a cada domingo, não é? Mas isso não quer dizer que nós não estamos próximos, nós não estamos juntos. A gente pode estar assim, afastados fisicamente, mas nós estamos próximos, porque existe algo que nos une, que é muito maior, que é muito mais maravilhoso do que estarmos próximos fisicamente. Algo que nos une, crianças, que vai muito além da distância física. Sabe o que é? Sabe o que nos une? O sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, a vida dele entregue em nosso lugar, pelos nossos pecados. É isso que nos une, é isso que faz a gente ficar pertinho. E tem algo que pode deixar a gente mais pertinho do que a gente pode pensar. Algo que foi nosso Deus que nos deu. Algo que foi o próprio Cristo que nos ensinou a fazer. Sabe o que é, crianças? A oração. Orarmos uns pelos outros. Orarmos pelas famílias dos nossos irmãos queridos. Quando a gente ora, a gente sente que a gente está mais pertinho. Independente de que a gente esteja numa rua próxima, a gente pode estar morando numa rua longe, num bairro longe uns dos outros, até mesmo numa cidade, num estado, num país distante. Mas quando oramos uns pelos outros, a gente sente o nosso coração quentinho e que a gente está pertinho, que a gente está próximo uns dos outros, independente de onde a gente esteja, independente de a gente estar se encontrando ou não. E aí quando eu lembro, eu penso nisso e lembro de vocês e penso em alguém, vem aquele coração, a vontade de orar, e aí eu oro, e aí eu faço minha oração, e oro por Leninha, e aí lembro de Leninha e sinto meu coração aquecido. Aí lembro, sabe de quem? De Pedrinho, o irmão de Leninha, e oro por Pedrinho. Aí lembro de Nicole, aí oro por Nicole. Aí lembro de Guigui, de Guilherme, e aí oro por Guilherme. E aí eu lembro, meus amores, sabe de quem? De Maria Rita. E aí oro por Maria Rita. E aí lembro de João Pedro. E aí oro por João Pedro, que Deus proteja, que Deus guarde João Pedro. E aí eu lembro de Heitorzinho, e aí oro por Heitor. Guarda, proteja a saúde, a família de Heitor, Senhor. E lembro de Emanuel. Deixa eu pegar outra cor. Lembro de Emanuel. E aí oro por Emanuel. E Elisa. Oro por Elisa, a irmãzinha de Emanuel. Que Deus guarde, proteja. Aí eu lembro de Levi. E oro por Levi. E olha, a gente vai ficando o quê? A gente vai ficando juntinhos, unidos, através da oração. E aí eu lembro de Samuel. Lembro de Samuel, oro por Samuel. E aí lembro de Esther, claro, Esther e Rebeca. E oro por Esther e Rebeca, que Deus guarde, proteja. Lembro de Laurinha, e oro por Laurinha, que Deus guarde, que Deus proteja Laurinha. Aí eu lembro de crianças, sabe de quem? De Jessé. E oro para que Deus cuide de Jessé, cuide da sua família, proteja. Olha, e a nossa, a gente vai ficando unidinho, lembrando uns dos outros em oração. Lembro de Juju, que Deus proteja Juju. Aí lembro de Sara Vitória, claro, oro por Sara Vitória. Aí lembro de Heloísa, Maria Eduarda e o irmãozinho Daniel, o irmãozinho delas, Daniel. E a nossa corrente de oração, a gente vai ficando unidinho. E aí eu lembro, sabe de quem? Das Bias. A gente tem Beatriz Sobreira, oro por Beatriz Sobreira. E por Beatriz Bravo, que Deus cuide delas, que Deus proteja a família. Danielzinho do berçário, Elias e o seu priminho, que Deus cuide, proteja. João, que Deus guarde João, proteja. Jonatas, que Deus guarde Jonatas, cuide dele, da sua família. E a nossa corrente de oração, gente. Olha como a gente vai ficando unidinho, mesmo estando distantes. Mesmo que possa parecer que a gente não está lembrando uns dos outros, mas quando a gente ora, mesmo que pareça que a gente não está pertinho, quando a gente ora, o nosso coração fica quentinho e a gente fica pertinho uns dos outros. E aí eu lembro de Milena. Sim, de Milena Sobreira. Oro por ela também, que Deus guarde, proteja, livre do mal. E aí a gente vai orando uns pelos outros, que Deus cuide, que Deus nos guarde. E aí Deus vai, ouve a nossa oração e cuida de nós.
E como é bom sentir que o nosso coração está aquecido e que a gente está perto uns dos outros, que Deus cuida de nós. E aí, gente, lembrando disso, da nossa oração, eu lembro de um versículo que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, que diz assim, que nada nos separa do amor de Deus, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas que virão. Nada nos separa do amor de Deus. E aí, esse aqui representa as nossas orações. Por todas as crianças do departamento infantil. As que foram faladas e as que não foram faladas. Todas as crianças do departamento infantil do Catolé. As que não foram faladas porque tia pode ter esquecido de falar. Mas lembrei de todas em minha oração. Que Deus guarde, proteja. E a gente vai estar pertinho. E nada nos separa do amor de Deus. Que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembrem disso. Que as nossas orações fazem com que a gente fique unido e fique juntinho. Que Deus nos guarde, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo domingo de Páscoa junto com a sua família. Que Deus esteja nos guardando, nos protegendo. E logo, em breve, assim que Deus permitir, estaremos juntos novamente. Deus te abençoe. Um beijo. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E que alegria a gente estar aqui, né? Mais uma vez reunidos no domingo, dia do Senhor, para estar aprendendo mais dele, louvando o nome dele, mesmo que cada um nas suas casas. Mas que bom que a gente pode fazer isso, não é verdade? A gente vai cantar agora da alegria que a gente tem e a gente vai descobrir na música por que a gente tá alegre, por que a gente tem que estar alegre mesmo nesses momentos difíceis, tá? Essa primeira música a gente não vai usar os instrumentos, mas na segunda música a gente vai usar os instrumentos que a gente confeccionou, tá bom? Vamos lá cantar? Todo mundo alegre. Estou alegre. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me o porquê. Estou alegre porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Mais uma vez. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me o porquê. Estou alegre porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pom, para, pom, 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 Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pom, para, pom, 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 Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Jesus veio ao mundo e morreu por todo o nosso pecado, para nos fazer o quê? Para nos salvar e nos fazer felizes nele. Então vamos se alegrar e cantar mais uma vez, tá bom? Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me o porquê. Estou alegre porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pom, param, pom, 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 Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pom, param, pom, 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 Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre sou. Amém. Agora, nessa segunda música, como eu falei, a gente vai usar os instrumentos que a gente confeccionou, tá? Eu tô aqui com esse,
eu vou tocar ele, porque como eu tô sozinha, não dá pra usar ele e o tambor, né? Mas em outra oportunidade a gente usa o tamborzinho, tá bom? E a gente vai cantar uma música que ela é bem conhecida de todo mundo, eu tenho certeza que a gente canta ela, ó, desde pequeno na igreja, tanto as crianças quanto os adultos. E o nome da música é Porque Ele Vive, eu tenho certeza que todo mundo conhece. E nada mais oportuno do que cantar ela nesse domingo, né? Que a gente tá relembrando a Páscoa, tá lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. E a gente tem que se alegrar com isso, tá bom? A gente vai usar o instrumento no refrão, tá certo? E eu quero que todo mundo cante usando o instrumento que fez, tá bom? Quem não fez, inventa aí o instrumento, inventa aí alguma coisa pra bater nessa hora, tá bom? Vamos lá cantar Porque Ele Vive bem feliz. Morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Espero que tenham gostado do nosso momento de louvor e cantado bem forte para o nosso Senhor. E que a gente possa relembrar disso, não só hoje, mas em todos os domingos. Lembrar de Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, tá bom? E eu deixo vocês aqui e vamos passar para a outra parte do nosso vídeo. Tchau! Olá! Olá, crianças, tudo bom? Tia tá com saudades e eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito da Páscoa. Nesse domingo nós estamos comemorando a Páscoa e aí tia trouxe algumas coisas para a gente estudar junto da Páscoa. É verdade que nesse domingo nós vamos comemorar a Páscoa de uma maneira bem diferente, não é? Nós não temos cantata, nós não vamos poder ir à igreja, mas nós podemos comemorar a verdadeira Páscoa. Algo não mudou e nunca mudará. O verdadeiro sentido da Páscoa, pela morte e ressurreição de Jesus, recebemos a salvação dos nossos pecados e nos tornamos filhos de Deus. Nada, nenhuma pandemia, nenhuma dificuldade que a gente passar vai poder nos tirar isso. Então, nós vamos estudar sobre a Páscoa. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia. A minha já está aqui. Eu queria que você fosse pegar a sua Bíblia. Tia vai esperar um pouquinho para você pegar a sua Bíblia, para a gente começar
o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos lá, peguem as Bíblias de vocês. Pegaram suas Bíblias? Então vamos juntos fazer uma viagem. A proposta que tia trouxe é a seguinte: nós vamos viajar para muito tempo atrás. E aí nós vamos viajar agora até o Egito, tá bom? Eu queria que a gente usasse a imaginação da gente e o coração da gente para a gente pensar junto a respeito dessa linda história da Páscoa. Como foi que tudo começou? Quem estabeleceu a Páscoa? Quem criou a Páscoa? Será que é nova, é uma festa nova que a gente comemora todo ano? Vamos ver juntos na palavra do Senhor? Então vamos lá. Há muito tempo atrás, Deus escolheu um homem chamado Abraão e dele formou um povo, o povo de Israel. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para isso. E daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre esse plano, tá bom? Sobre esse propósito de Deus. Continuando a história, a família de Jacó, que era neto de Abraão. Estão lembrados da história de Abraão? Que ele teve um filho chamado Isaac, depois o filho dele, Isaac, teve um filho chamado Jacó. Essa família se tornou um povo. Jacó era uma família grande, umas 60 pessoas mais ou menos. E aí eles foram morar no Egito. E aí vocês vão entender da história daqui a pouco, quando a tia contar mais. Eles foram morar no Egito e eles eram chamados do povo de Israel, o povo de Deus. E esse povo cresceu muito quando eles estavam morando no Egito. Vocês estão lembrados da história de José do Egito? José era filho de Jacó e foi vendido pelos irmãos. Estão lembrados da história? Foi morar no Egito e a Bíblia diz que Deus estava com ele e abençoou muito a vida de José. Quem já estudou a vida de José na igreja? Estão lembrados? Ou quem já estudou a vida de José em casa, lendo na sua Bíblia? Pois é, toda a história, toda a família dele, a Bíblia conta essa história, foi morar no Egito e lá eles cresceram e se tornaram um grande povo. José era amigo do faraó e trabalhava como segundo faraó do Egito. José ajudou muito o seu povo, ele também ajudou muito o povo do Egito, porque naquele tempo eles passaram por uma seca muito grande e Deus usou José para abençoar o Egito. Então José trouxe a família dele todinha, que estava no outro lugar, na terra de Israel, para morar no Egito por causa da fome e da seca. E Deus abençoou muito José. Deus estava com José, Deus dava sabedoria a José, para José organizar e fazer e trabalhar lá no Egito. Mas sabe o que aconteceu? José morreu e aquele faraó que era amigo de José também morreu. Aí as coisas começaram a ficar bem difíceis. O povo de Deus, o povo de Israel, que morava ainda onde? Moravam ainda no Egito. Estão lembrados da história? Eles moravam no Egito. Começaram a sofrer muito. Eita, eles se tornaram, sabe o quê? Escravos no Egito. E sofreram muito e foram muito maltratados. Quando eles estavam sofrendo, sabe o que foi que o povo fez? Vocês sabem? Muito bem. Eles oraram, eles clamaram a Deus. E Deus o ouviu. Todas as vezes que nós clamamos a Deus, nós oramos a Deus, Deus nos ouve. Deus ouviu a oração do seu povo e mandou um homem para libertar o povo de Deus, o povo de Israel que estava no Egito. Quem lembra do nome desse homem? Isso mesmo, Moisés. Deus levanta Moisés e agora, como libertador do povo dele que estava escravos no Egito, Deus mandou Moisés e lhe deu muita coragem. Deus que deu coragem a Moisés e deu força para ele enfrentar toda aquela situação difícil.
para ele enfrentar as dificuldades que eles estavam vivendo na época. Esse homem foi falar com o faraó. Não era mais aquele faraó bonzinho, amigo de José. Agora era um novo faraó. Esse faraó tinha o coração muito endurecido. Mesmo assim, Moisés teve coragem da parte de Deus e foi falar para faraó. Sabe o que foi que Moisés foi pedir para faraó? Para faraó deixar o povo e adorar a Deus lá na terra de Israel. Vocês acham que faraó permitiu o povo que era escravo, que trabalhava de graça e construía as casas do faraó e tudo que o faraó precisava? Vocês acham que o faraó deixou o povo de Deus ir embora? Não, muito bem. Ele não deixou. Ele não deixou. Porém, Deus tinha um plano. Deus já tinha um plano para esse endurecimento do coração de faraó. Deus queria mostrar a todas as pessoas do Egito e das nações vizinhas do Egito o seu grande poder. E aí Deus mandou 10 pragas. Estão lembrados das pragas do Egito? Tia só vai citar aqui. Se vocês quiserem estudar melhor, pede a mamãe ou ao papai em casa para ajudar. Leia em Êxodo, que tem lá a história das pragas, e aí vocês vão saber melhor. Tá bom? Tia vai citar as pragas. A primeira praga foi o rio se transformou em sangue. A segunda praga vieram muitas rãs. E a terceira praga vieram os piolhos para atormentar o povo que estava desobedecendo e desonrando a Deus. A quarta praga foram as moscas. A quinta praga, as pestes, os animais ficaram doentes. A sexta praga, os homens ficaram doentes. Eles tiveram úlceras, feridas. Foi horrível. A sétima praga foi a chuva de pedras. A oitava praga, gafanhotos. A nona praga, trevas, e a 10ª praga, a morte de todos os filhos primogênitos. Então, com a morte dos filhos dos primogênitos, Faraó deixou o povo de Deus ir embora para adorar a Deus. E aí eles ficaram livres da escravidão. O povo de Deus que era escravo, Faraó deixou eles irem embora. Deus havia mandado o povo comemorar a Páscoa. Nesse período da morte dos primogênitos, Deus estabeleceu a Páscoa. Como assim, tia? Tia vai explicar. Em Êxodo capítulo 11, Êxodo capítulo 12 e Êxodo capítulo 13, você depois pode consultar na sua Bíblia com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Os maiores podem consultar sozinhos. Vocês vão ver que Deus estabeleceu a Páscoa. Lembra? Antes da morte do primogênito, eles tinham que matar um cordeiro. Foi ordem do Senhor matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, colocar nos umbrais das portas para que eles fossem salvos, para que na hora quando o anjo da morte passasse pelo Egito, os primogênitos do povo de Deus, de Israel, eles não iriam morrer se eles obedecessem à ordem de Deus. E assim foi feito. Então, aí começou a primeira Páscoa, porque eles foram libertos da escravidão do Egito. Deus permitiu o faraó liberar o povo para que eles fossem adorar a Deus lá na terra deles mesmo. Deus mandou eles guardarem, no capítulo 13 de Êxodo, guardarem a comemoração da Páscoa e todo mês de Abib, que para a gente é o mês de abril, comemorasse a Páscoa. Então, quem criou a Páscoa foi o próprio Deus. E o que significa a Páscoa aqui, nesse contexto? A Páscoa significa a libertação do povo de Deus que estava escravo no Egito para irem adorar a Deus na sua terra. Agora, tia quer dar um pulo bem grande na história e nós vamos viajar agora no tempo para o tempo de Jesus. Muitos anos depois do Egito, Jesus nasceu e aí, lá em Jerusalém, eles estavam comemorando a Páscoa como o Senhor tinha mandado desde aquele tempo do passado. Estão lembrados que tia falou? Então, aqui no capítulo 22 de Lucas, Lucas vai falar a respeito da Páscoa agora no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá bom? Jesus estava com seus discípulos em Jerusalém, fala Lucas no capítulo 22. E eles estavam comemorando a Páscoa, era a festa da Páscoa em Israel. E Jesus estava com os discípulos em Jerusalém comemorando. E foi nesse período que Jesus foi morto. Que coincidência!
Não foi coincidência. A providência do plano de Deus levar Jesus até Jerusalém, naquele período da Páscoa, para que o Cordeiro agora de Deus, não mais o Cordeiro animal, fosse morto pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter salvação. Estão lembrados do Cordeiro que foi morto lá no Egito para passar o sangue nas portas, para que eles fossem livres da morte. Agora, vocês podem lembrar-se de quando João Batista viu Jesus. O que foi que João Batista disse? Está lá no livro de João, capítulo 1, verso 29. Diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus agora é o nosso Cordeiro. Assim como eles mataram o Cordeiro lá no Egito para serem livres da escravidão do Egito, nós hoje somos livres através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados e ele morreu na Páscoa. Olha que coisa interessante. E só assim a gente poderia chegar perto de Deus com a morte de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, nós não poderíamos chegar perto de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, nós somos pecadores. E só através do sacrifício de Jesus na cruz é que os nossos corações, cheios de pecado, se tornam limpos e agradáveis a Deus. Então, estão lembrados do povo do Egito quando estavam sofrendo? O que foi mesmo que eles fizeram, que Tia falou? Eles oraram a Deus e pediram a Deus ajuda. E todas as vezes que nós pedirmos a ajuda de Deus, Deus vai nos ouvir. Então se lembre, todas as vezes que você e eu pedir ajuda a Deus para perdoar os nossos pecados, Deus vai nos ouvir, porque a Bíblia diz que Deus, ele é bom. Sim, voltemos então para a gente terminar a história. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto. Jesus ressuscitou. Jesus voltou a viver. Páscoa significa passagem, libertação, ressurreição. O povo de Israel passou da escravidão para a libertação. Jesus passou da morte para a vida. Ele ressuscitou. Isso é Páscoa. Hoje a gente comemora a Páscoa todo mês, quando o pastor celebra a Santa Ceia na igreja, que ele pega o pão, ele pega o vinho, ora a Deus e divide com a igreja. Nós estamos celebrando a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa. Será que você crê em Jesus? Será que você crê nessa história? Será que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do seu coração? Será que você crê nisso? Então, olha só, se você já se arrependeu dos seus pecados, se eu já me arrependi dos meus pecados, se você crê no seu coração, se eu creio no meu coração, você também, eu também, nós passamos da morte para a vida. Ninguém pode nos separar de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a pandemia, nem a doença, nem a fome, nada pode, nem Satanás, nada pode nos separar de Deus, do amor dele que está em Cristo Jesus. Você e eu podemos comemorar a verdadeira Páscoa. Morremos para o pecado e vivemos agora para Deus. Então, preste atenção. Todas as vezes que você fizer alguma coisa errada, que eu fizer alguma coisa errada, eu tenho que me lembrar, e você também tem que se lembrar, que nós não devemos fazer isso. Nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Você e eu agora, nós somos filhos de Deus. Devemos viver de maneira que agrada a Deus. Se lembre, nós temos Jesus. Eu devo me lembrar também que eu tenho Jesus morando no meu coração. Ele nos ensina como nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Então, qual é o plano de Deus? Qual era o plano de Deus lá no Egito? O plano de Deus era ajudar o seu povo até que o Salvador chegasse, até que o Salvador nascesse. E aí ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou pelos nossos pecados. Isso é a verdadeira Páscoa, tá bom, crianças? Então que a gente possa pensar
meditar a respeito da verdadeira Páscoa. Será que eu estou amando o Senhor com todo o meu coração? Ele morreu na cruz por mim. Ele me amou primeiro. Então, eu preciso entregar todo o meu coração, toda a minha vida nas suas mãos. Que a gente possa celebrar nesta manhã de domingo a verdadeira Páscoa. O Senhor Deus morreu e Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Essa é a verdadeira Páscoa. Então eu posso ter vida plena nele, em Jesus. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa! Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu. Ele cumpriu, Derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou, porque me amou. Jesus se entregou pra morrer por mim, pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim.